Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial sobre a Agenda ESG. Vamos conversar com Ana Davi Figueiredo, que vai nos explicar sobre os fundamentos e as premissas em ESG, essa sigla tão comentada nos últimos tempos e que a gente vai aprender aqui também quais são os impactos desses fundamentos no nosso dia a dia. E eu começo agradecendo você, Ana, pela generosidade de estar aqui conosco e por compartilhar conhecimento. E eu já passo a palavra para você para que você se apresente ao nosso público, por favor. Obrigada, Débora. Bom, obrigada, equipe. Para mim é um prazer estar aqui. É muito bom sempre falar sobre ESG, sobre essa agenda e os fundamentos, né, para que a gente possa realmente, como eu comentei com a Débora aqui no início, aprender juntos, porque é uma agenda que está em construção. Então, isso está sendo mais legal. Eu sou uma advogada, formada já há muitos anos pela UFRJ no Rio de Janeiro, e venho ao longo de 30 anos trabalhando com advocacia, quando há 3 anos eu decidi me especializar em ESG, nos negócios sustentáveis inicialmente. Comecei a estudar, entender um pouco como que o capitalismo consciente, de fato, na prática, podia acontecer. E aí comecei a descobrir uma série de questões que estão relacionadas ao ESG. E tenho aqui um prazer enorme de poder compartilhar isso tudo com vocês. Que bom, obrigada. Mas vamos começar do início. Explica pra gente em linhas gerais, porque a gente vai conversar muito sobre, mas em linhas gerais, o que são os fundamentos ESG? Bom, traduzindo, né, ESG é Environmental Social Governance, para o português, seria o ambiental, social e a governança. O que eu costumo dizer é que a governança deveria acontecer antes, né? A governança, ela é que faz essa colcha de retalhos, ela que junta esses retalhos todos do social e do ambiental. Os princípios, na verdade, começaram de uma forma muito mercadológica, tá? Quando a gente fala de ESG, tem muita gente que tem uma visão romântica do ESG. O ESG não tem visão romântica. Como diz a jornalista Sônia Consiglio, não é abraçar criancinhas nem árvores, nem dar doações, tá? O ESG ele está dentro de uma agenda de negócios e ele foi instituído para trazer as empresas para dentro dessa discussão, trazer para dentro e para que elas possam, de fato, trabalhar na prática com as ajudas ou os fundamentos para que a gente tenha um planeta melhor, para que elas deixem um legado, né? Então, o ESG começou, na verdade, há muitos anos atrás, no século passado, quando se começou a pensar de uma forma sustentável do planeta, né? Então, as discussões da ONU, antes mesmo de ser criada a ONU, já se falava nisso. Existe um cientista de 1713 que fala sobre, peraí, a gente está tirando os recursos do planeta e a gente não está repondo. Em algum momento, o planeta vai chiar. E aí começou a chiar. Então, a gente tem aí uma passagem que fala desde a época da industrialização, e aí a poluição começa a acontecer, o capitalismo acirrado, né, de fato, aí você tem, pós Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo, comunismo, né, de uma certa forma também, e começa a se entender dentro do capitalismo, e começa a se criar uma série de outras teorias sobre o capitalismo consciente, para se, de fato, dizer o seguinte, olha, chega uma hora que a gente vai precisar equilibrar. E aí começou a se perceber que, na verdade, essa hora já tinha até passado. Então, a gente vai falar da agenda da ONU aqui, né? Então, eu gosto de começar o ESG falando da agenda da ONU, porque em 1992 a gente teve a ECO, então o Brasil foi muito protagonista disso, mas não se falava ainda do ESG, né? Então, assim, essa sigla ela é um pouco mais recente, mas se falava já da sustentabilidade no meio ambiente. Então, se descobriu ali naquele momento, antes, mas se colocou naquele momento de uma forma muito séria, muito prática. A gente vai precisar, em algum momento, trabalhar a diminuição da emissão de gases poluentes, porque o planeta está aquecendo.
Então, todas essas teorias, elas estavam já sendo analisadas e comprovadas. Então, a partir de 1992, se começou a ter uma agenda muito forte dos países europeus, os países americanos, de uma forma geral, sul-americanos e norte-americanos, em relação à agenda verde. Claro que era muito teoria, né? Ainda não se existia peraí, como é que a gente vai trabalhar isso na prática? Então, alguns países faziam mais, outros faziam menos. A ONU, de uma certa forma, trabalhou de uma forma muito positiva em relação a investigadores, a pesquisadores de universidades e de instituições a favor do meio ambiente, que trouxeram toda essa teoria para que empresas, nações, estados, governos, municípios pudessem ter um conhecimento maior. E profissionais, né? Porque sem os profissionais nada disso existe. Então a gente fala de 92, depois a gente vai um pouco mais para frente, as coisas andaram muito pouco, né? A gente teve um progresso muito pequeno em relação às ações que poderiam reduzir o aquecimento global. E aí, vou poupar aqui um pouco de datas, mas falando do ISG especificamente, a gente vai trazer uma agenda de 2015. Aí, realmente, 2015, a gente falou, a ONU e outros países, e os países signatários disseram, olha, tudo bem, alguns países já entenderam, alguns países já estão trabalhando, mas a gente está tendo desmatamento, a gente continua com a emissão de gases poluentes, a gente continua com a exploração do diesel, né, e do carvão. Então, como que a gente começa a transformar a nossa agenda, de fato, numa agenda que seria mais elétrica, recursos sustentáveis? Como é que a gente devolve para o planeta aquilo que a gente já tirou, parte disso? Se os desmatamentos acontecem, se o reflorestamento não está acontecendo de uma forma propícia, né, que vai atender essa situação. E aí eu me lembro muito de um vídeo, e vários vídeos que existem na internet, que todo mundo pode assistir no YouTube, que são os rios suspensos. E são as florestas, a floresta amazônica. Por que se fala que a floresta amazônica é o pulmão do mundo? Porque, de fato, se você começa a perceber a capacidade que ela tem, o bioma que existe aqui dentro, de transformar a poluição em aquilo que seja bom para a humanidade, a capacidade de transformação da floresta amazônica é inacreditável, né? Então, você tem vários exemplos, não só dos rios suspensos, como o próprio bioma, a diversidade, a possibilidade de se extrair de uma forma sustentável para se conseguir remédios e uma série de outras questões voltadas aí, povos indígenas, etc. E aí você começa a falar um pouco mais do social. Mas voltando aqui, para não me perder muito em relação ao 2015, foi quando, de fato, se criou uma agenda positiva com a criação dos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E são 17 objetivos, e ali você começa, então, a pegar esses, por isso que eu brinquei, a governança, na verdade, o que se fez ali em 2015? Se criou uma metodologia de governança. Você pega aquela colcha de retalhos e você, dentro do seu mercado, dentro do seu governo, dentro do seu estado, do município, whatever, assim, qualquer instituição privada ou pública pode ter aquela colcha de retalhos e entender o seguinte: o que eu preciso mais para colocar esses objetivos em prática, que tenham a ver também com o meu objeto social, né? Com aquilo que eu posso ajudar, com aquilo que eu possa, que eu tenho expertise para colocar em prática. Então, a agenda de 92 era uma agenda muito ambiental. Quando se chegou em 2015, se trouxe esses outros dois integrantes. A governança, que sempre existiu, na verdade, mas o social. Começou a se falar muito do social. E aí a gente vê, por que eu fui um pouco antes, né? A gente fala da industrialização, capitalismo, você pós-guerra, Guerra Fria, o mundo dividido. A partir dos anos 90, as privatizações, né? Então você passa para o Estado, você tira do Estado o engessamento, a burocracia,
o controle sobre algumas instituições e começa a passar esse controle para instituições privadas, né, ou sociedades de capital aberto, em que o governo continua ainda com alguma participação, mas de fato a maior participação é privada. E aí, nesse meio tempo, o que você precisa? Você precisa de instituições não governamentais ou uma comoção pública, né, uma comoção da organização, da sociedade civil, para que você também possa, então, começar a fiscalizar esses projetos que foram privatizados, essas concessões, né? Você começa a necessitar de entidades não governamentais para começar a fiscalizar tudo isso que a ONU vem dizendo ao longo desses anos todos, desde a sua criação, em 1945. E a partir daí, você começa a trabalhar melhor e se organizar melhor o terceiro setor. Então, por isso que eu acho que o terceiro setor, sim, é muito protagonista dessa história do ESG, porque ele tem um papel fundamental para fiscalizar todas essas situações que antes o governo controlava e que hoje ele começa a delegar para determinadas instituições. As organizações civis, elas têm um papel fundamental, que é a educação desses profissionais e da própria sociedade civil. E a partir de 1990, se começa a entender muito. Então, há um crescimento gigantesco dessas entidades, e tem entidades que são nacionais, outras entidades que são internacionais, né? Então, aí a gente fala do meio ambiente, a gente fala do social, a gente fala da governança, a gente começa a falar da corrupção no mundo, e aí você tem os reportes, essas instituições começam a trabalhar com pesquisas fortes na área de reportes de corrupção no mundo. Você começa a falar das questões sociais, então tem as comoções sociais, você tem as manifestações públicas por conta de problemas de desigualdades sociais, problemas de ainda práticas de racismo, questões relacionadas às comunidades indígenas, e aí você começa a trazer atenção e o próprio ambiente, meio ambiente. Então, tem o desflorestamento aqui ilegal, você tem queimadas ilegais, você tem a utilização de animais e sofrimento desses animais, você tem a extração de recursos de uma maneira agressiva, você tem um uso inapropriado da economia e da empresa para continuar lesando empregados, né? E aí a gente vem falando disso ao longo dos séculos XIX, XX e agora, finalmente, XXI, onde um dos movimentos que foi responsável por isso é a paz no planeta, né? Então, depois disso, o Greenpeace, em relação ao meio ambiente e à paz. Depois, o Black Lives Matter, né? Então, a gente fala mais de uma comoção pública em relação a práticas racistas já no século XXI. E aí, o terceiro setor, ele tem um papel fundamental em ajudar a trabalhar todos esses pilares. Só que, quando se fala de terceiro setor, a gente fala, então o ESG está dentro do terceiro setor? Não. O ESG também está dentro do terceiro setor, porque aí a gente falou dos ODS e em 2017 a gente começa a falar um pouco mais do ESG, a criação do ESG. O que é isso? É um princípio mercadológico voltado para negócio. Aí sim, foi quando a gente falou um pouco aqui nos bastidores, que você falou, mas espera aí, como é que é o terceiro setor se na verdade o ESG tem um princípio mercadológico? Tem, porque exatamente as empresas começaram a perceber de uma forma muito inteligente que se eu não trabalhar com esses pilares e os objetivos de desenvolvimento sustentável, eu não vou conseguir deixar um legado. E aí ela perde competitividade. E aí o mercado dela, o produto que ela vende, começou a ser questionado por conta desses movimentos sociais, que o terceiro setor começa a iluminar. Então, na verdade, eu conto um pouco essa história para dizer o seguinte, o ESG é uma agenda de negócio, mas a gente não pode olhar o ESG só a partir de 2017, quando ele foi criado, mais ou menos. A gente precisa entender o porquê.
né? E muito se fala sobre essa agenda, peraí, agora todo mundo agora fala de ESG, tem greenwashing, na verdade ninguém faz nada, não, peraí. Aí a gente precisa realmente colocar a luz, falando dessa questão histórica, agora colocar a luz no ESG. É porque como agenda de negócios faz com que a empresa faça o que tem que ser feito de maneira que ela possa de fato ajudar a preservar, a manter o nosso planeta, ajudar a ter uma boa governança e também tratar melhor seus colaboradores internos e todas as comunidades do entorno, todos os stakeholders. Ainda há empresas que veem o ESG como despesa única e exclusivamente? Sim. Como mudar isso? Essa é uma pergunta difícil de responder, não é impossível, porque, na verdade, ela é uma construção. Lembra da colcha de retalhos que eu comentei? Você começa a olhar para essa empresa, quando a empresa ela percebe que aquilo ali é uma despesa, mas peraí, por enquanto eu não posso, eu estou aqui trabalhando de uma forma bem apertada com os meus números, eu preciso ainda desenvolver alguns projetos, como é que, na verdade, se você começar a perceber que para você desenvolver um novo projeto, você precisa olhar para isso. Então, se falava de responsabilidade social corporativa nos anos 90. Depois passou a se falar sobre o terceiro setor, a questão social, dentro das empresas também, diversidade. Se você olhar pequenos espaços da tua empresa, você vai dizer o seguinte, tem alguns, dentro desses espaços eu já pratico ESG. Então, como que eu consigo melhorar e costurar isso para que eu possa, então, formar profissionais já trabalhando com ESG, trabalhando os pilares do ESG, e passar isso para fora da minha empresa, ou seja, para o meu público. Então, como é que você diminui um pouco essa sensação? Primeiro, trabalhando de uma forma educativa, né? Então, explicando um pouco mais, tentando conquistar algum conhecimento, olhar para o mercado. Hoje já existem diversos vídeos, ensinamentos dentro do YouTube. Vocês mesmos trabalham com esses pilares aqui na Escola do Terceiro Setor. Não necessariamente só na Escola do Terceiro Setor, você tem o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que traz cursos sobre ESG. Dentro da FIA, por exemplo, que foi uma certificação que eu acabei de fazer, que é a Escola de Negócios da USP, você também tem cursos específicos, a Fundação Getúlio Vargas, a PUC, uma série de universidades hoje, instituições educacionais que já trazem os ensinamentos do ESG para um público que não conhece nada, né? Então, primeiro, a minha orientação é de que você ganhe um pouco de conhecimento em relação a isso. Depois, você identifica dentro da tua empresa situações que já trabalham com os pilares do ESG, com o ambiental, com o social e com a governança. E terceiro, você começa a olhar de uma forma crítica. Então, por exemplo, o lixo que você joga fora, que você usa, que você descarta. Será que você faz a reciclagem desse lixo? É caro fazer a reciclagem desse lixo? Não. É só você contactar a prefeitura, isso no nível mais básico, para que você possa pelo menos fazer a separação do lixo, aquilo que é reciclável e aquilo que não é. Segundo, falando do ambiente, o tipo de eletricidade que você usa. A gente vive no Brasil, a gente vive em São Paulo. Existem dias frios, existe muita chuva, mas a maioria dos dias é de calor. Você consegue já transformar algo dentro da tua empresa, tua estrutura, para placas de energia solar? O que vai acontecer com isso? A tua eletricidade vai diminuir, o custo da eletricidade vai diminuir e você vai conseguir trabalhar de uma forma sustentável. Se você fornece carros ou se seus colaboradores utilizam carros, será que você consegue já ver no mercado alguns projetos de substituição de carros que sejam combustível por carros elétricos ou carros híbridos? O teu social, como é que você trabalha o teu social? Como é que está a tua capacidade de gerência, capacidade de gerir, a forma de delegar?
Como é que você está trabalhando isso dentro da tua empresa? Você ainda é uma empresa muito meritocrática ou você já consegue trabalhar de uma forma mais transversal, onde você tem discussões mais democráticas, onde você lida com projetos, então você coloca os projetos de uma forma transversal. Você tem um RH que já começa a se preocupar com a saúde dos teus funcionários, porque isso vai virar despesa lá na frente, se você não cuidar disso aqui. Então, é caro se você pensa que o ESG está muito distante de você. Mas se você começa a pensar naquilo que você já faz no dia a dia, a gentileza gera gentileza. Você trabalhar um projeto como esse dentro da tua empresa, ideias, como que você pode ajudar, projetos sociais no entorno. Então você tem uma praça perto da tua empresa. Por que você não pode começar de uma forma voluntária a pensar naquilo que você pode transformar? Os teus empregados precisam de uma atividade física, eles têm um horário, a gente que trabalha, já trabalhei muito em televisão, então sabe que às vezes você tem picos no final do dia ou picos no início da manhã, mas durante a manhã, a hora do almoço, talvez você fique mais tranquilo. Será que teu empregado, teu funcionário, teu colaborador não quer fazer uma massagem, não quer fazer uma yoga, não quer fazer uma corrida em volta da praça? Será que esses projetos não podem começar a ser divulgados dentro da empresa? Você não pode fazer parcerias com organizações ou instituições que fazem isso? Você acaba como empresa tendo uma margem de negociação muito melhor do que um funcionário só ter que pagar por isso. E a governança, na verdade, é juntar isso tudo. Então, você ter pessoas responsáveis para falar, peraí, a gente tem sim determinadas situações aqui na empresa que a gente pode explorar, que a gente pode desenvolver. E como é que vai ficar teu produto lá na frente? Teu produto vai ser muito mais vendável. Então, para mim, isso é um ganha-ganha. Pelo que você está falando, a sociedade ela precisa de um letramento sobre quais são esses fundamentos, premissas em ESG, mas também muitas empresas, muitas organizações e também instituições governamentais já praticam ações sob esse guarda-chuva dessas 3 letras, apenas precisam, então, identificá-las, fazer bem feito e também divulgá-las, porque Exato. Exemplo também arrasta, né? Agora, eu queria saber de você, a gente vai conversar sobre o colaborador interno, como que ele pode, qual a formação desse colaborador para que ele possa ter essas ações, mas antes de chegar nisso, eu gostaria de saber de você o que não é ESG. O que não é ESG? Essa é uma pergunta que precisa ser colocada num contexto, né? Então, voltando para a pauta do ESG, que é muito voltado para o negócio, você precisa se tornar uma empresa competitiva, você precisa deixar o seu legado, e para deixar o seu legado, você precisa trabalhar aquilo que você já tirou do planeta e como é que você vai devolver parte daquilo, né? Porque tudo você não vai conseguir devolver. E aí você vai olhar também para o social, porque os pilares do ESG, embora a gente fale de governança social e ambiental, mais uma vez, eles estão muito ligados aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, dentro dos ODS, a gente também fala de alguns pilares, que a gente brinca que são os P's: paz, pessoas, prosperidade. Tudo que sai um pouco dessa agenda passa a não ser mais ESG. Então, se você começa a colocar situações relacionadas ao teu produto, bom, eu preciso desenvolver um produto mais sustentável, e daí você mascara aquele produto, você diz que ele é sustentável, né? Aí, de fato, você começa a trabalhar e divulgar aquilo que muitas empresas, e infelizmente o mercado ainda se apega, que é o greenwashing. Então, quando você fala dessa agenda, você começar a ser verdadeiro. Você começar, de fato, a olhar e falar assim, talvez eu não faça isso, mas como que eu posso melhorar? E aí o mercado está ficando cada vez mais exigente, porque ele está dizendo o seguinte, que é um fundamento do IBGC, que eu gostei muito quando eu fiz os cursos de governança, que é o seguinte, o mercado agora vai dizer o seguinte, ou pratique ou explique. Se você não estiver praticando, tudo bem, mas você vai precisar explicar por quê.
Agora, não faça o contrário, né? Não diga que você faz, não, na verdade você não faz. Não diga que a sua roupa é sustentável, quando na verdade você usa ainda muito de produtos que não são provenientes de recursos naturais, né? Quando na verdade elas são feitas de plástico e você tenta mascarar isso, né? Ok, assuma que você é fast fashion, mas o que você pode fazer para compensar uma parte daquilo, né? Você vai trabalhar melhor o descarte daquelas roupas, você vai fazer a tecnologia reversa, né? Como a gente agora tem já exemplos, a própria Zara fazendo. Então você vai comprar na Zara, ela vai cobrar pela sacola, se você precisar da sacola. Ela vai dizer o seguinte para você: olha, você quer devolver um jeans, você quer devolver uma roupa que você não usa mais, a gente te dá desconto numa outra e a gente vai usar essa roupa para uma outra função. Então você, dentro do ISG, e a partir do ISG começou a se falar muito sobre um outro fundamento que eu preciso ainda, como você falou, do letramento, eu preciso aprender mais, mas que é uma coisa que está no meu radar, que é a economia circular. Então você vai dizer o seguinte: olha, mas aquilo ali você compra roupa e depois você doa. Tudo bem, mas vai chegar uma hora que aquela roupa ela vai para um lixo, ela vai para um lixão. Então isso, doação, não é ESG, por exemplo, só doação por doação, né? Você precisa entender por que você está fazendo isso, né? Qual é a tua expertise, o que você pode melhorar, será que você está ajudando aquela comunidade só fazendo a doação? Então, o que não é ESG é simplesmente fazer por fazer ou fazer errado e dizer que está fazendo. Acho que por isso que essa pergunta é difícil, porque principalmente para mim não ver a verdade, né? Não trazer a verdade à tona, não olhar para aquela questão e falar assim: poxa, onde está o meu problema de fato? ESG é apenas para grandes empresas? Não. Definitivamente não. Agora eu fui convidada a dar um treinamento de ESG para uma empresa relativamente pequena, de pequeno a médio porte, e que vai começar a letrar os seus funcionários, porque existem departamentos que são cobrados por determinados relatórios, e relatórios de emissão de poluentes, e utilização de combustível. Esses empregados não entendem por que eles estão fazendo aquilo. Então, é um bom exemplo isso. Essa empresa ela vai começar a entender, ela já começou a entender que esses funcionários precisam aderir. E aí que eu queria falar um pouco do S também, né? O S dentro de uma empresa, ele é um dos principais fatores de legado e de desenvolvimento da tua empresa. Porque se você trabalha bem com as pessoas que estão ali, são as pessoas que fazem, né? Então, eu como advogada há muitos anos de empresa, dizia o seguinte: a empresa não faz nada, quem faz são as pessoas, né? Você está num governo, você vai falar, o governo faz? Não, o governo não faz, quem faz ou deixa de fazer, ou se omite, são as pessoas. Então, você trabalha essa situação de uma forma que você tem que trazer essas pessoas para dentro. Então, a formação de novas gerações, falando de ESG, você trazendo ESG para dentro das escolas. Agora de manhã, estava lendo o Valor, acabou de sair, devem ter isso em outros jornais também, uma formação técnica, o projeto de lei virou lei para os jovens. Dentro da formação técnica, que a gente já tem há muitos anos, agora é uma questão de desenvolvimento de políticas públicas mais voltadas para gerações novas e acho que para o mundo que a gente está vivendo, para tecnologias novas, etc. Mas o ESG tem que estar dentro dessa formação técnica, como tem que estar dentro dos assuntos escolares. Você tem que trazer para o jovem um pouco desse histórico. Não adianta você falar o ESG, ele vai ficar olhando para você e falar isso é uma sigla que vem do inglês, é um modismo. Não. Você tem que trazer que em 1713 já tinha um cientista que dizia que, olha, vai haver um degelamento, a gente vai perder espaço dentro do planeta, o bioma vai deixar de ser um bioma, porque ele vai perder a sua diversidade, você vai sofrer de doenças, né? O seu filho talvez não consiga nascer nesse planeta tão poluente, tão poluído. E o que vai acontecer? Cidades vão deixar de existir, você vai ter uma migração
por conta de desastres climáticos. Então, uma série de... uma avalanche de situações graves e destrutivas. Então, o jovem hoje que está na escola, ele precisa entender, a criança precisa entender porque que ela pode escolher assim no mercado se ela vai comprar se o pai vai comprar um produto ou vai comprar outro. Né? A gente hoje já tem essa liberdade de escolha. E uma série de outras questões que aí a gente que se norteiam também para a redução das desigualdades sociais. Qual que é a formação para esse profissional trabalhar em ESG? Hoje existem vários cursos técnicos, certificações, várias universidades, instituições sérias, educacionais. Já existem universidades cujas várias matérias assim basadas em negócios sustentáveis. Foi o primeiro curso que eu fiz em 2019, depois que eu saí do mercado de trabalho de advocatício, né, que eu resolvi fazer essa transição de carreira. Eu fiz um curso que é ministrado por uma professora de Harvard, e eu fiz online, né? Na época era um curso caro, antes da pandemia. Hoje em dia, por causa da disseminação do EAD, já é um curso que tem um custo menor. Existem instituições que também fornecem bolsas, né? Então você não precisa procurar um em Harvard, porque eu estava morando nos Estados Unidos por uma questão de família, então aproveitei para fazer esse curso. E existem outros, não só no Brasil, mas na Europa, em Portugal, vários lugares na Europa. O Reino Unido hoje, falando já do ESG, nos dias de hoje, aí, realmente 2023, ele já consegue ser medido, ele já consegue, instituições conseguem gerar relatórios que são relatórios fidedignos daquilo que você está fazendo de ESG, seja no ambiente ambiental, aí realmente empresas que trabalham com extração de recursos naturais no ambiente, que fazem essas compensações, empresas que trabalham só com o social, empresas que trabalham só com governança. Então já existem, e empresas que trabalham com os três, você consegue fazer os medidores, consegue fazer, gerar relatórios para entender aonde está a tua empresa, onde está o teu governo, onde está a tua instituição, em termos de relatórios que são comparáveis. Então a gente tem hoje um relatório da SASB, a gente tem relatórios internacionais GRI, né? Então depois eu posso passar essas siglas para vocês também, que são relatórios fidedignos daquilo que a tua empresa está gerando em termos de positividade para o ESG e aquilo que ela está gerando de negatividade. E aí você começa a poder fazer essa compensação. É um caminho sem volta? Sim, na minha opinião, sim. A gente está falando de profissionais, a gente falou de cursos, o que ele pode fazer nas empresas. Uma coisa que sempre, uma dúvida que sempre chega assim, você falou de vários cursos no exterior. A gente sabe também que tem vários cursos no Brasil, mas para atuar nessa área das questões ambientais, sociais e de governança, você acha que é necessário, obrigatório se falar um outro idioma, por exemplo? Até fazer uma complementação aqui. Falei de cursos no exterior para dizer assim, hoje como a gente vive muito globalizadamente, então hoje você tem a possibilidade de buscar também cursos fora de uma forma de educação à distância. Mas no Brasil já existem cursos muito bem formados, né, e certificações sérias a respeito de ESG. Claro que para um profissional hoje no mercado de trabalho, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo, é importante se falar a sua língua muito bem. Então o letramento começa daí, você entender os pontos históricos, por que você está fazendo aquilo, por que você precisa estudar aquilo. Então eu sempre coloco isso, né? Eu que morei fora, sempre acabei falando muito inglês, porque até por questões também de trabalho e formação. E agora, a gente precisa entender a nossa língua também, né? Precisa entender e falar bem e escrever bem. A partir daí, o inglês e o espanhol são duas línguas globalizadas. Então, é interessante, porque quando você
começa a lidar de uma forma mais profunda com ESG, com planos sustentáveis, com negócios sustentáveis, você começa também a ler um pouco mais das teorias internacionais. Então é legal, sabe? Eu acho que tudo é conhecimento. É muito bom. É o que eu diria assim, se você tem facilidade, se não tem facilidade para o inglês, tem para o espanhol, tem para o francês, sempre é bom aprender. Falando ainda do profissional, né, que quer entrar nessa área, que quer atuar nessa área, você tem algum exemplo de, ou seu mesmo, que trabalhava em uma determinada área da empresa e mudou para trabalhar com as questões em ESG e está feliz e tem propósito e tem um bom salário? Não, um bom salário eu não cheguei. Mas eu sei que tem, porque eu estou fazendo desde 2019 uma transição de carreira também por vontade própria. Eu estou com 51 anos, me formei em 1993, já trabalhava com direito, já era estagiária, carreguei muito processo na época que o processo era de papel, não era digital. Trabalhei em escritórios, vi um lado do contencioso civil trabalhista que começou principalmente o trabalhista, começou a colocar aquela pulga atrás da orelha, falar, puxa, a gente tem uma legislação trabalhista travada, a gente tem uma legislação, isso em 1993, 90, depois que eu me formei, principalmente começar a entender, assim, por que o trabalhador é visto ainda como hipossuficiente, quando na verdade em alguns momentos ele não deveria ser. E onde ele de fato, ainda não tem políticas públicas, não para dar o peixe, mas para dar a vara de pescar, para ensinar ele a pescar, né? Então aquilo ali começou a me incomodar muito. Eu fiquei tão incomodada que em 2000 resolvi mudar de área. Eu acabei indo para o entretenimento. Eu falei, não, peraí, se eu continuar com essa situação que eu só dou o peixe, mas não dou a vara para pescar, porque eu não sabia como fazer, eu vou largar o direito. E eu não podia largar o direito naquele momento. E aí eu acabei, então, indo para a área de entretenimento e comecei a pesquisar sobre propriedade intelectual, trabalhar com contratos de imagem, trabalhar com esporte. Comecei a ver que o esporte poderia ser um dos elementos a transformar. Poderia não, é um dos elementos a transformar, né? E aí, não só no entretenimento, depois muito especializada em esporte, acabei em 2019, de 2007 a 2019, fiz a minha carreira no Grupo Disney, na ESPN. E ali foi que eu me apaixonei, de fato, pelos projetos sociais, porque os projetos sociais do esporte que transformavam comunidades, os projetos sociais de educação que transformavam e transformam sociedades e comunidades carentes. E foi quando eu comecei a abraçar não só o guarda-chuva do jurídico, mas também dos projetos sociais e de compliance, que tem a ver com a governança. Então, como eu gostei muito dessa palavra que você usou no início, letramento, é aquilo que me tirava o sono lá nos anos 90, que eu dizia o seguinte, só sendo profissional do direito eu não vou conseguir atingir, eu não vou conseguir dar a vara para pescar, eu vou só dar o peixe, né? Então, foi por isso que eu estou fazendo essa transição de carreira. E aí, na época, eu morava nos Estados Unidos, fiz esse curso, comecei depois um mestrado falando sobre relações internacionais e governanças globais, que aí ajuda muito a você entender essa era pós-Segunda Guerra Mundial e entender por que as organizações internacionais foram ficando tão fortes, elas têm um papel fundamental. O terceiro setor tem um papel fundamental nesse letramento e nas ações de fiscalização, obviamente, e entregar a vara e não o peixe. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que é um processo. Agora, além dos cursos do IBGC, da FIA, eu voltei a fazer o mestrado agora no Brasil, né? Então, esses 6 meses que eu fiz nos Estados Unidos me ajudou bastante, porque eu identifiquei dentro de uma universidade um mestrado voltado para isso. Então, são governanças globais e o ESG está dentro disso tudo. Ana,
o mundo oferece muitas oportunidades de aprendizado sobre o tema que a gente está conversando, mas também as nossas ações no dia a dia podem virar exemplos para outros, né? Pode ser o início, né? O ponto inicial ali da transformação da empresa. Para essa pessoa que vê essa necessidade de mudança, ela pode ser, de fato, alguém importante, alguém que transforme a própria empresa, não pode? Com certeza. Nessa trajetória de ESG, todos somos agentes transformadores. E essa pessoa, ela pode acordar em determinados momentos, como eu tive lá, meus momentos de insônia, e falar assim, poxa, como é que eu posso avisar para aquele grupo que ele não precisa imprimir tanto, que ele pode usar o digital muito mais, né? Ou se ele for imprimir, se ele tem essa necessidade, será que a gente pode usar papel reciclado? Se você tem ali dentro da tua empresa, você passa todo dia, olha a lata de lixo, fala, poxa, não tem separação, mas pelo menos o orgânico, eu tenho certeza que essa pessoa faz isso dentro da casa dela. Porque no condomínio onde ela mora, ou perto, já se faz. Eu tenho certeza que essa pessoa já olhou dois caminhões da prefeitura, um de reciclados e o outro orgânico. Isso você não precisa fazer um curso. Você começar realmente a aderir a essa consciência de que o teu planeta faz parte de você, né? Todos somos um. A verdade é essa. Quando a gente às vezes olha e fala assim, eu e o planeta. Não, o planeta sou eu sou o planeta. Então você olhar esse tipo de coisa, consumo. A gente vai falar, poxa, mas então você vai falar contra o consumo e a gente vai deixar de ser capitalista e a gente vai deixar a economia vai parar. Não, não é isso. É como você consome, a forma. Você deixa de falar do porquê, mas para falar do como, muito mais. Né? Se você fala com teu filho da forma como, é melhor do que você falar do porquê. Depois você pode explicar o porquê, mas talvez naquele momento nem ele saiba o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, hoje a gente vive, ou se a gente quer realmente deixar um legado, a gente pode viver o trabalho do como. Né? O que eu vou deixar para o meu filho, o que eu vou deixar para o planeta e como eu posso melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, é o lixo, é o consumo de alguns produtos, né? Você olhar, poxa, mas aquilo ali foi feito de uma maneira mais sustentável. A obesidade, ela é um exemplo disso. Você pode transformar uma comida trash, né? Aquilo fast food, ou aqueles salgadinhos que alguns são feitos de plástico. Né? Aquilo é uma massificação de coisas ali. Você vai comer aqui, você vai ingerir. Então, aquilo que você não faz para você, você não vai fazer para o outro. Então, dentro da tua empresa, você pode começar a olhar isso. Você pode levar uma agenda de frutas numa determinada reunião. Né? Você pode instituir o dia do aniversário. O que a gente vai fazer no dia do aniversário? A gente vai pensar numa coisa mais produtiva no sentido sustentável. Você pode olhar a tua praça que está ali perto, ou a comunidade. Poxa, será que essa comunidade, se é uma comunidade mais carente, precisa de alguma coisa no inverno, uma sopa à noite, ou um projeto de esporte? Diante de tudo que a gente conversou aqui, agora falando para a classe empresarial, ESG é redução de custos. Exatamente. ESG é redução de custos e, mais do que redução de custos, você pode usar o termo lucratividade, porque primeiro você vai se tornar mais competitivo. Então, teu produto ou teu serviço vai ser analisado de uma forma diferente, talvez mais consumido. O teu grupo de funcionários, de colaboradores vai ter uma saúde melhor. Você vai ajudar o teu entorno, ou seja, se você ajuda o teu entorno, provavelmente o nível educacional daquele entorno vai melhorar. Você vai ter menos problema. Quinto, eu vou aqui colocar uma série de exemplos. Quinto, você vai deixar um legado. A tua empresa pode durar muito mais. Ela pode se transformar. Você pode usar outros braços daquela empresa. Você tem relatórios que você pode, de fato, hoje utilizar. Você pode formar novos profissionais em ESG. Reter talentos. Reter talentos.
né? Num mundo tão competitivo e burnout. E os consumidores vão comprar mais de você. Exato. Né? A gente está caminhando para o final, mas antes da última pergunta, que são as considerações finais, eu queria só fechar assim, falando de propósito. Além da lucratividade da empresa, além dos benefícios que as práticas em ESG promovem para o nosso dia a dia, para o meu, para o seu, para quem está nos assistindo, quem faz parte dessa agenda também vive com propósito. Podemos falar isso? Sim. Por quê? Sim. Eu gosto daquele exemplo do CEO da Patagônia, uma empresa americana voltada para produtos esportivos. E esse CEO, ele dizia o seguinte: as pessoas para trabalharem aqui precisam gostar de esporte e gostar daquilo que elas fazem. O que mais elas gostam de fazer? Elas gostam de surfar, um determinado grupo. Então, ele precisa ter tempo para surfar. E ele vai desenvolver as melhores pranchas de surf aqui. E outros exemplos com outros equipamentos. Então, o propósito dele era que as pessoas pudessem praticar esportes com os melhores equipamentos que elas pudessem. Equipamentos duráveis. Por quê? Porque se você compra um equipamento não durável, o que você vai fazer? Você vai jogar ele no lixo. E aquele plástico, aquele material, muito provavelmente, não era reciclável. Então, o propósito as empresas precisam continuar dando lucro. O propósito você existe. Então, eu me lembro muito quando eu trabalhava na ESPN, qual é o propósito da ESPN? Levar informação de esporte para o fã do esporte, a melhor informação, né? Os melhores jogos, mas por causa disso eu ia, em detrimento do mercado, né? Eu ia prejudicar os meus competidores, trabalhando de uma forma injusta? Não. Então, quando você identifica o teu objetivo dentro de bases verdadeiras, transparentes, de acordo com o ESG, você trabalha o legado da tua empresa e a longevidade dela, a longevidade desses talentos que trabalham com você, a saúde mental desses talentos, a formação, o desenvolvimento deles, um ambiente melhor e a governança que faz parte disso tudo. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade do seu tempo aqui conosco, né? Eu tenho certeza que tanto eu quanto o nosso público aprendeu muito com você. Muito obrigada mesmo, de coração. E um convite também para que você volte e traga novas informações numa próxima conversa também, para que a gente continue aprendendo com você. Obrigada. Obrigada a você. E assim a gente termina mais esse momento especial sobre a Agenda ESG. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima. Tchau!